vamos falar, são 3 assuntos importantes aí em relação à nossa disciplina projetos. Então, vamos lá. Deixa eu ver um pouquinho aqui, alguém querendo entrar? Não. Voltando aí. Agora sim. Um pouquinho. Então, vamos lá. Projeto e atividades, né, são semelhantes, né, então, a princípio parece ser semelhantes, né, mas tem pequena diferença, né. Tanto o projeto quanto a atividade, eles são executados por pessoas, né. Ele tem recursos, né, restrito, então, não é para qualquer, tem limitação, tanto de recursos humanos, quanto de recursos logísticos, né, são limitados. O projeto e a atividade, eles precisam ser planejados, precisam ser executados, mas executados com controle. Então, projetos nada mais são que um conjunto de atividades temporária, mas com tempo, com cotas e com custo único. As atividades, elas são operações repetitivas e elas são contínuas. Então, difere basicamente em cima de um e do outro em relação a isso. Ok? Então, vamos lá. Projeto, ele é temporário, ele tem uma origem. Todo o projeto ele é multifuncional, né? Então, ele tem resultados, ele requer resultados, ele tem foco integrado, né? A atividade, ela é permanente, ela é repetitiva, ela é funcional, ela também é focada em resultados, né? Ela é previsível, né? E tem foco em disciplina, né? Permitir mais alguém aqui, né? Então, característica definitiva entre projeto e atividades. As atividades são contínuas e repetitivas, projetos são temporários e, portanto, são únicos. Projeto envolve um grau de incerteza que precisa ser controlado. Okay? Bem, quanto a programas, programa é um grupo de projetos, isso aqui é importante, tá? Tem questões na prova que se relacionam a esse conceito aqui, né? O que é um programa para projeto? É um grupo de projetos designado a alcançar um objetivo estratégico, porém, bem abrangente, né? Então, costumamos dizer que programas nada mais né, do que um conjunto de projetos. Se você tem mais de um projeto, a partir do momento que você tem mais de um projeto, ele já pode ser considerado um programa. Lembra, ele tem objetivos, embora ele tenha objetivos distintos, mas ele tem metas bem definidas, a fim de que você possa gerenciar de forma mais prática, né? Programas, ele é mais utilizado para projetos executados em governos, né? Tal como o projeto é limitado em tempo, mas sua duração é bem maior, né? Pode durar alguns anos, né? Que é um programa. Os projetos constituem a execução do programa para atingir seus objetivos, porque eles são um conjunto de programas, né? Por ter um longo período, pode incluir operações, né? Então, nesse caso aí, olha, explorar um determinado planeta, a NASA faz, o que ela executa? Ela executa um programa, que é um conjunto de projetos, né? Acabar com o analfabetismo, é um programa brasileiro, né, que visava, né, tinha a meta exatamente isso, né? Ok? Então, aí que difere um em relação ao outro, né? Programas e projetos, né? Primeiro, a diferença principal é que ele tem fonte, ele tem recursos alternativos, né? Então, você precisa de um recurso alternativo para trabalhar a estratégia de programa, os planos estratégicos. Os programas... Só um minutinho que eu vou colocar mais alguém aqui no grupo. Os programas, né, eles visam um determinado objetivo, uma determinada meta. Então, por exemplo, eu preciso investir
executar o que existe no planeta Marte, né? Então, aí, vocês estão vendo, olha, todo plano estratégico precisa de um programa. Todo programa precisa ter um conjunto de projetos, né? Porque você só pode chamar programa a partir do momento que tu trabalha com vários projetos, 2, 3, 4, 5, aí não tem. Você pode ter uma quantidade bastante grande de projetos, né? Então, aí você consolida o que é um programa. Todo projeto, ele pode ou não ter subprojetos, né? Um projeto pode ter um subprojeto, assim também como um projeto pode ter mais de um subprojeto. Então, dá para vocês entenderem, né? O que ocorre? Eu tenho um programa contém projeto, um projeto contém subprojetos. Então, ele forma, e a partir daí você cria a cadeia de programas e projetos que você pode executar, né? Você pode trabalhar baseado em cima de uma meta, baseado em cima de determinados objetivos, né? Um portfólio, que é outro termo utilizado em projetos, né, é o termo portfólio, né? Um portfólio, gente, ele pode ter um programa ou um conjunto de programas, né? Então, normalmente você executa paralelamente toda vez que você tem um programa, você fatalmente vai cair na criação de um portfólio, porque o portfólio ele determina a demonstração de tudo aquilo que vai acontecer dentro do projeto. Um dos exemplos que eu posso citar para vocês de portfólio, de projeto, por exemplo, são os projetos que os corretores vendem sobre imóveis, né? Você não tem, o produto final não está pronto, mas eu consigo lhe convencer a você comprar um produto antes mesmo dele existir. Né? Como é que eu consigo convencer você de que eu tenho um determinado produto que custa um determinado valor e você vai investir, você vai comprar esse produto a partir do momento que eu tenho um portfólio? Porque eu tenho o projeto de executar e fazer esse produto. Eu só não tenho o produto, mas eu já tenho um projeto dele, né? E para isso eu crio um portfólio que faz a demonstração de como isso vai acontecer, de como isso será futuramente. E você compra, né? Tanto é que tem muita gente que compra casa no papel. Ela não existe, né? Mas está disponível, né? E outra coisa importante aqui nesse meio termo é a gente entender bem o papel dos stakeholders. Quem são os stakeholders para projetos, né? Eles são indivíduos, né? Eles são organizações, não pode ser pessoas, como pode ser empresas, envolvidas no projeto, ou que serão afetados positivamente ou negativamente pelo projeto, né? Então, o resultado do projeto em si, ele pode afetar essas pessoas, não stakeholder, sim, pode ser uma pessoa, como pode ser uma empresa. Eles devem ser identificados pelo gerente de projeto, né? Eles devem ser identificados, devem ser gerenciados, né? Porque eles passam a ser elementos chaves para o projeto. As incertezas que eu posso ter num projeto, eles podem ser oriundos se eu não tratar corretamente o meu stakeholder. Ok? Virando mais um pouco, vamos conhecer um pouco sobre estrutura organizacional. Eu sei que vocês já viram estrutura organizacional em alguma matéria, pouquinho antes, né? Vocês já conhecem um pouco de estrutura organizacional, mas o que nós vamos fazer agora aqui é conhecer um pouco da estrutura organizacional voltada para projetos, né? Então, como é que eu uso a minha estrutura organizacional para montar a minha equipe de projeto, né? Lembra que um dos artefatos de vocês é justamente você fazer o seu organograma, né, da sua equipe, né? Então, vamos lá. Estrutura administrativa adequada e correta são fundamentais para o sucesso do projeto, né? Mas, surpreendentemente, muitas iniciativas de muitos projetos, né, caros, eles são empreendidos sem ajuda de decisões claras sobre responsabilidade, ou seja, eu não defino quem são as pessoas responsáveis pelo quê, não defino minha linha de comunicação, eu não tenho uma pessoa que eu possa dizer, olha, essa pessoa ela é responsável por delegar as atividades, né? Então, eu não tenho uma delegação de autoridade.
Lembra, lá no termo de vocês, esse termo, delegação de autoridade, ele passa a ser essencial no momento em que vocês escolhem o indivíduo. Olha, a partir de agora, essa pessoa aqui é responsável pelo projeto, né? Então, tem projetos que se inicia e não tem isso, né? Que é um erro, né? Uma estrutura traçada hierarquicamente administrativa, é isso que vocês já aprenderam, com certeza. Ela mostra os canais de comando. Se eu não souber para quem eu me reportar, né, imagina que aí tem tudo para não dar certo. A estrutura organizacional também, ela me mantém, né, ela me estabelece a rede de comunicação formal que eu vou ter perante minha equipe. Ela constitui um guia para as funções paralelas e pela coordenação. Ela indica a área de delegação e cooperação, ela define os elos, né, entre a estrutura interna e externa da empresa e os seus elementos gerenciais. O que é elementos gerenciais? A partir do momento em que eu defino qual é a minha cadeia de comando, essa cadeia de comando, por sua vez, ela interage com os elementos gerenciais da estrutura organizacional da empresa. Não? Eu consigo montar esse elo a partir daí. Entende-se dos patrocinadores, dos proprietários, dos avalistas, das organizações financeiras e até gerente de projeto e diferentes funções das atividades especializadas, porque normalmente essa cadeia de estrutura organizacional, ela começa a mostrar quem são as especialidades que você vai precisar para a execução do seu projeto, né? Tipo de estrutura administrativa que você pode usar no seu projeto, né? Essas 4 aí são as que mais se destacam no momento em que você vai montar uma equipe de projeto. Quando eu monto uma equipe de projeto, fatalmente eu vou montar uma dessas 4 estruturas aí que vocês estão vendo, né? Que é a estrutura funcional, né? Que é muito utilizada, a estrutura projetizada, que eu diria para vocês que, dentre todas as estruturas, a projetizada é a mais indicada para projeto. A estrutura matricial e a estrutura híbrida, né? Vamos conhecer um pouquinho de cada uma lá, né? Mais à frente, né? Isso aqui é uma estatística, gente, que é interessante para a gente entender como é feito o uso dessa estrutura organizacional nas organizações, né? Principalmente aqui no Brasil, né? 38,8% das empresas, elas usam a estrutura funcional ou a estrutura departamentizadas, onde o gerente funcional exerce a responsabilidade sobre o projeto. Ou seja, eu não tenho uma pessoa específica para tratar exclusivamente do projeto. Eu uso meu gerente, né, dos meus departamentos para administrar meu projeto, né? 28,8% são estruturas matriciais balanceadas, né, em que o gerente de projeto tem influência semelhante aos gerentes funcionais, né? 22,6% são em estrutura projetizada. Essa estrutura projetizada, ela não existe, e ela não serve para ser trabalhada funcionalmente, tá? Ela é exclusiva para projeto, né? Mas 22,6% das pessoas usam esse tipo de estrutura, né? E 9,8% são estruturas matriciais fortes, ou em que o gerente de projeto tem uma influência, né, com os gerentes funcionais, né? Então, na verdade, eles decidem juntos, né, a partir daí, né? Vamos conhecer um pouquinho cada uma delas a partir de agora, né? A estrutura funcional, vocês já viram, é muito parecido com o que vocês têm da empresa de vocês. Vocês têm aí os gerentes funcionais, cada um cuidando de determinado departamento ou de determinada gerência, né? E a partir daí ele elege os membros da sua equipe, das pessoas pelo qual eles vão dirigir, né? Então eu tenho aí, né, olhando lá mais para a parte tática da empresa, né? Então eu tenho aí os gerentes. Abaixo dos gerentes, eu tenho a parte operacional e os gerentes operacionais, que vocês estão vendo aí, né? Nessa parte mais abaixo aqui, né? Quando eu transformo essa estrutura funcional para me trabalhar com o projeto, o que é que eu faço? Eu vou eleger os meus gerentes funcionais como sendo meus coordenadores de projeto, tá?
E isso traz determinadas implicações. Então, se eu escolho meus gerentes funcionais para exercer função de gerente de projetos, eu vou ter tanto vantagens quanto desvantagens, né? Conhecendo aí a desvantagem, existe uma grande flexibilidade no uso do projeto, já que, como eu estou usando gerentes funcionais, ele pode usar o colaborador dele, né? Especialista em determinado assunto pode ser utilizado em diferentes projetos, portanto, eu posso emprestar um determinado colaborador para outro gerente funcional para que ele execute uma outra função dentro do aspecto de projeto, né, para esse outro gerente. Os especialistas de um determinado departamento podem ser facilmente reunidos para compartilhar conhecimentos e experiências junto com os demais membros da equipe de projeto. O departamento funcional é a base para a continuidade do conhecimento tecnológico, quando o indivíduo deixa o projeto ou mesmo a empresa, né? Então, ou seja, eu consigo, já que eu tenho a integridade de todos os membros, de todos os colaboradores da minha empresa, eu tenho facilidade de passar atividade de uma pessoa para outra, né? O departamento funcional proporciona um caminho natural para o crescimento dos indivíduos cuja especialidade está na área funcional, ou seja, qualquer colaborador vai continuar entendendo bem da sua área de atuação, né? Então, é isso que ele está falando, de proporcionar um caminho mais melhor e natural, né? Agora, outras vantagens aqui também, tá? Existe facilidade do controle do orçamento dos custos do projeto, ele possibilita, né, um melhor controle técnico dos colaboradores, já que cada gerente funcional conhece a sua área, grande disponibilidade de mão de obra, já que eu posso usar a pessoa que eu quiser, possibilidade de um grande controle sobre os funcionários, uma vez que cada funcionário possui somente uma pessoa que pode se reportar, né? Ou seja, que é seu gerente funcional, rápida possibilidade de reação, mas pode ser dependente das prioridades do demais gerente. Esse termo aí, para você, que vocês estão vendo, rápida possibilidade de reação, eu diria para vocês que na estrutura funcional isso é bastante comprometido, porque essa rápida reação, ela nem sempre ocorre, em função da demanda dos serviços continuados que existe dentro de cada departamento. Então, para você demandar e para você ter uma reação rápida a determinado projeto, você vai depender da disponibilidade dos demais gerentes, né? Então, não ocorre exatamente com essa facilidade, né? Já a desvantagem da estrutura funcional é o cliente não é o foco do departamento que gerencia o projeto. Portanto, o meu cliente, ou seja, para quem eu estou fazendo no meu projeto, né, ele é o que menos importa para mim, né? Meu foco é demandar e tentar atender a meta, né? E se meu cliente, por um acaso, pedir alguma alteração ou fazer algum comentário, dificilmente ele será ouvido, né? O departamento funcional tende a ser orientado em direção às suas atividades particulares, ou seja, as pessoas param de fazer as atividades de projeto para executar as atividades continuadas do seu dia a dia, então elas não dão tanto foco assim às atividades do projeto. A responsabilidade total do projeto não é delegada a nenhum funcionário em específico, já que o gerente de projeto é meu gerente funcional e é ele, né, recebe essa responsabilidade. As respostas às necessidades do cliente, elas são lentas, e cabe lá compreender, onde o cliente não é o foco, portanto, para eles são existe uma tendência de subestimar o projeto, né? A motivação das pessoas alocadas no gerenciamento do projeto tende a ser pequena em relação ao mesmo. Esse tipo de estrutura não facilita uma abordagem holística em relação ao projeto. Eu não consigo mostrar isso para todos, né? Já que praticamente eu tenho tantos chefes quanto eu tenho de gerente funcional. Essa estrutura não prevê uma ênfase orientada a projetos necessário para acompanhar a atividade do projeto. Isso também se torna um inconveniente ao longo do projeto,
né? A coordenação torna-se complexa e é necessário um lead time adicional para a aprovação das decisões. Eu preciso de um tempo maior. Lembra, projeto tem tempo de início e tem tempo de fim. Esse lead time que eu vou utilizar, ele pode comprometer o prazo do meu projeto. A inovação é decrescente e as novas ideias tendem a ser orientadas às funções. As ideias em si são encaminhadas para os meus gerentes funcionais, né? Já que eu não tenho uma pessoa totalmente responsável pelo projeto. Então, gente, baseado em cima de tudo isso que eu falei para vocês, na escolha da estrutura funcional que eu preciso trabalhar com o meu projeto, a estrutura funcional, né, ela não é adequada, né? Eu diria para vocês que eu aconselharia vocês fortemente que não a usasse, né? Já a estrutura projetizada, observem aqui o que vai acontecer com a estrutura projetizada. Ela também tem lá o chefe da empresa, né, o dono da empresa, tem os gerentes funcionais, aí também tem os gerentes, os subgerentes, que podemos chamar, ou então a minha equipe em si já funcionando, já trabalhando em função de um determinado serviço. Mas, como eu vou usar uma estrutura projetizada, a estrutura projetizada ela é vertical, ou seja, eu tenho uma coordenação top-down, eu tenho para quem me reportar. Então, eu não tenho que compartilhar a direção com vários gerentes funcionais, eu escolho um para ser o gerente daquele projeto específico, e ele é responsável por tudo. Então, ele difere em relação ao outro justamente por isso, que ele tem um foco gerencial específico, né? Eu diria para vocês, tá, que a estrutura projetizada, ela também, como ela é chamada de grupo-tarefa, ela é coordenada e às vezes é criada, principalmente a nível de governo, para resolver várias situações em que o tempo de resposta é pequeno e ele precisa de uma resposta imediata, né? Então, para isso, eu crio, né, meus grupos-tarefa, eu crio uma série de grupos-tarefas que são responsáveis, né, para trabalhar, né, para resolver determinada situação. Então, por exemplo, vou levar um exemplo da nossa situação que vivemos agora, né, no caso do governo. Eu tenho certeza que no governo foram criados vários grupos-tarefas, a gente chama também de força-tarefas, né? Então, são criados vários grupos de grupo-tarefa que são focados específico em resolver determinadas situações, né? Então, essas pessoas, elas recebem um conjunto de atividades, uma determinada meta que ela precisa atingir a curto prazo de tempo. Então, os elementos que trabalham nessa equipe centralizadas, ele tem um tempo para dar resposta. Então, para isso, ele usa uma estrutura projetizada, né? O foco aqui passa a ser o projeto, colocando como elemento central da equipe, e que será leal e defenderá os objetivos do projeto, bem como as atividades para ele programadas. Então, aquela pessoa ali vai estar com foco exclusivamente nesse projeto, né? E tudo que acontecer, acontece em função desse projeto, né? Então, se trabalha dessa forma em grupo-tarefa, né? A vantagem da estrutura projetizada, que eu diria para vocês que é a mais recomendável, quando você trabalha com projeto, a estrutura que eu recomendo para vocês utilizar é justamente a estrutura projetizada, né? Vantagens: o gerente de projeto tem total autoridade sobre o projeto. Lá no termo de abertura, quando eu pedi para vocês dizerem qual é a autoridade do gerente de projeto, quando eu fiz aquela observação lá no termo de abertura, eu estava focando vocês já para direcionar o projeto para dentro de uma estrutura projetizada, porque lá vocês estão dando autonomia para o gerente de projeto. Vocês estão escolhendo uma pessoa e estão dizendo, olha, essa pessoa aqui tem autonomia para gerir o projeto como um todo. Então, já é focado nessa linha, né? Todos os membros do projeto encontram-se sobre responsabilidade do mesmo gerente de projeto, ou seja, você só se reporta para uma pessoa, ponto. As comunicações são facilitadas em comparação à estrutura funcional, porque agora eu não tenho vários gerentes, eu tenho um só,
Então, a estrutura de comunicação, ela precisa ser linear, né? Os membros do time de projeto possuem uma forte identidade própria e, com isso, tendem a desenvolver um certo nível de comprometimento com o projeto. A possibilidade de se tomar decisões são muito mais rápidas e são bem maiores, que agora eu tenho foco, uma pessoa tem foco exclusivamente de ver aquilo ali sendo produzido, chegando a seu final. Existe uma unidade de comando dentro do projeto, né, que agora eu sei para quem vou me reportar. A estrutura projetizada são estruturalmente simples e flexíveis, ela é relativamente fácil de se compreender e implementar, vocês não terão dificuldade de criar a estrutura projetizada de vocês. A estrutura organizacional tende a permitir uma abordagem holística do projeto. O que ele chama de atividade holística, que agora eu posso me voltar a entender o que eu vou fazer, o que eu vou produzir, qual é o serviço que vai sair ao final desse conjunto de atividades que eu vou desenvolver, né? Os canais de comunicação, a partir de agora, eles são mais fortes, né? A gerência pode manter o conhecimento em um projeto sem a necessidade de compartilhamento das pessoas-chave. Tem uma rápida resposta em relação ao cliente, né, que é o principal patrocinador, né? Então, ele propicia esse retorno rápido de resposta a esse cliente. Os funcionários demonstram lealdade para com o projeto, porque agora você vê no gerente de projeto uma liderança, então você se sente mais engajado em chegar ao final desse projeto, né? Existe flexibilidade na determinação de tempo, custo e desempenho. Tempo, custo e desempenho, gente, ele resulta, a partir do momento que eu consigo controlar essas 3 variáveis, eu consigo chegar num projeto de qualidade. Então, isso tem a ver com a qualidade do produto que eu pretendo entregar, né? Mas, mais ainda, né, a interface com a alta administração torna-se mais fácil, uma vez que o tamanho da unidade é diminuída. Não tenho várias pessoas administrando, eu tenho uma só. Portanto, o foco dele é simplesmente dele manter um relacionamento mais seguro em relação ao CIO da empresa. A alta gerência possui mais tempo livre para a tomada de decisões executivas, ou seja, eu libero os gerentes funcionais para que eles executem as atividades de gerente funcional. Portanto, eles vão cuidar da atividade deles enquanto eu tenho um gerente próprio para cuidar do projeto, né? Agora, algumas desvantagens, né? Lembrando que algumas dessas desvantagens aqui, apesar de aparecer como desvantagens, elas sempre têm um porquê, né? Então, vamos lá. Uma das desvantagens, quando a organização tem vários projetos, é comum que vários novos grupos sejam criados. Isso pode ocasionar duplicidade de trabalho. Lembrando, projeto é um produto ou serviço único. Duplicidade de trabalho é uma impossibilidade de acontecer em projeto, né? Já que cada um vai executar a sua função específica baseada em cima do projeto do qual ele foi alocado. Então, né, como contornar. Oi, alguém falou? Professor, Rodrigo, desculpa interromper o senhor. Sim. Tem alguns alunos que estão com dificuldade de ouvir o senhor explicando, porque não está passando áudio e também está cortando um pouquinho. Está cortando? Tá, vou tentar chegar mais próximo ao microfone para ver se fica mais prático. Vamos lá. As pessoas com conhecimento específico sobre determinados assuntos tendem a serem alocados aos projetos quando elas estão disponíveis, não quando elas são necessárias para o projeto. Sobre esse tópico aqui, gente, eu diria para vocês o seguinte: eu não posso ter na minha equipe de projeto, utilizando a estrutura projetizada, pessoas compartilhando atividades. O foco aqui é fazer com que essas pessoas elas sejam fixas na atividade do qual eu determinei. Então, essa possibilidade de eu ter problema em pessoas estar executando funções diferentes, ela é mínima, ou eu diria para vocês que é quase nenhuma, né? A estrutura projetizada tende a apresentar certas inconsistências na maneira pela qual as políticas e procedimentos internos da empresa são cumpridos. Eu diria para vocês que nesse item,
Uma equipe projetizada, ela tende a manter sua própria estrutura. Por ela ter sua própria estrutura, ela também tende a ter suas próprias práticas, né, e procedimentos políticos inerentes ao serviço que elas estão executando. Portanto, ela não compartilha e nem deve compartilhar, digamos, os procedimentos e as políticas da organização, né? Então, ela precisa trabalhar um pouco de forma independente. Seguindo aqui, né, mais uma aqui. Existe uma considerável incerteza sobre o que irá acontecer com os membros da equipe de projeto quando o mesmo terminar. Lembra, quando eu iniciei o curso de projeto, eu falei para vocês, gente, projeto, dentro da estrutura, ela dentro do conceito de disciplina, ela é uma profissão, né? Quando você se dedica a projeto, raramente você fica, né, longe eu diria, do mercado de trabalho. Então, essa incerteza, ela só existe se você participou de uma equipe de projeto e em nenhum momento você foi treinado, porque o projeto em si, ela visa justamente o crescimento profissional do membro da equipe de projeto. Então, essa incerteza, eu diria que ela é bem limitada, né? O custo de manter essa estrutura pode ser proibitivo devido à duplicidade de esforços, facilidade e pessoal, né? Bem, duplicidade, vamos lá. Duplicidade de esforço. Somente para as atividades que a gente vai entender mais lá na frente, né, que eu vou ensinar a vocês, quando nós estivermos montando o planejamento do projeto, vocês vão aprender a montar um diagrama de procedência. O diagrama de procedência, ele já mostra antecipadamente para vocês aonde vai estar os principais problemas que envolvem o projeto, né? Ou seja, ele vai determinar qual é seu caminho crítico. Bem, a partir daí, gente, é questão de monitoramento, né? Controle dos especialistas funcionais requer a coordenação da alta gerência. Controle de especialistas funcionais, eu não vou utilizá-los, preferencialmente que eu não utilize. Se eu precisar de um especialista específico, eu tenho que contratar um para o projeto, que ao final do projeto eu simplesmente vou dispensá-lo, né? Então, ela é contornável, né? Há uma falha de oportunidade para o intercâmbio técnico entre os diferentes projetos. Para que eu resolva esse inconveniente, se eu tenho vários projetos, é aí que entra o que eu falei logo no início da aula, entra os programas. Eu preciso desenvolver os programas a partir de então. Para quê? Para que eu possa interar de todas as equipes de projeto, que eu tenho um programa e que cada um tem um determinado objetivo, e que, por sua vez, vai produzir um determinado produto, mas que esses produtos ou esses serviços, ele tem um objetivo comum, né, para a organização, né? Há uma falta de continuidade de carreiras e oportunidade para as pessoas que trabalham em projeto. Eu diria para vocês que, embora isso aqui esteja marcado como uma desvantagem, eu diria para vocês que isso é uma das principais vantagens de se trabalhar projeto. Você tem melhoria da sua carreira, tem novas oportunidades de aprender novos trabalhos, novos serviços. Você tem a oportunidade de ser treinado, melhorar sua condição técnica a nível de conhecimento, enfim, projeto lhe fornece várias situações que são bastante específicas de uma equipe de projeto. Então, eu diria que você entra numa equipe de projeto de um jeito, ao sair, você sai uma outra pessoa bem melhor, com mais conhecimento, com certeza. Ok? Bem, gente, olha, até aqui, só até a estrutura projetizada, que eu vou deixar para vocês aqui, tá? Não vou avançar para mais outra estrutura, né? Para a próxima estrutura. Até aqui, somente essa estrutura são as duas que são mais utilizadas, né, que são as funcionais e a projetizada. A próxima que a gente vai ver é a matricial, e ela se divide em matricial fraca, matricial forte, etc. Né? E a gente vai ver isso mais adiante, né? Pretendo não passar tudo de uma vez só, para não ficar muito conteúdo para vocês, né? Estou parando a gravação agora.